Olá, combinadinhos! Mais um domingo para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje é a quinta lição, né? Já estamos na quinta lição que traz o tema... A sutileza do materialismo e do ateísmo. Você sabe o que é materialismo? Sabe o que é ateísmo? Ateísmo é um tema mais popular hoje em dia, né? Você sabe, você segue essa linha de raciocínio, você acredita, você não acredita, não, né? tem entendimento do que é, não tem entendimento. Se alguém chegar para você para falar isso, você sabe debater, tem conhecimento para explicar, para ir contra ou ir a favor? É importante estudar isso aí. Segue conosco esse vídeo e aprenda. Mas antes, lembre... Curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho da notificação e roda a vinheta. Então, para tirarmos qualquer dúvida, neste momento, o que é materialismo e ateísmo, meu bem? Bom, materialismo é um tema gigantesco. Mas, de modo resumido, o materialismo é uma doutrina que acredita, que crê, né, que não existe outra coisa a não ser matéria. Ou seja, como tem alguns outros temas que acreditam na metafísica, né? Que a metafísica é além do que nós enxergamos, daquilo que palpamos, daquilo que tangenciamos. O materialismo, ele acredita simplesmente na matéria, não acredita no espiritualismo, não acredita em qualquer outra crença que crê em alguma coisa que seja fora a matéria. E o materialismo é um tema muito gigantesco. Há aqueles que pensam que materialismo é só que pensa no dinheiro, só naquilo que é possível comprar. Mas também o ser humano, na visão de quem é materialista, acredita que o ser humano também é a matéria, é o organismo que se criaram e é uma matéria. A gente se depara com autores bem famosos nesse âmbito, né? Que seria o tal conhecido Karl Marx e Engels também, que falaram muito sobre materialismo histórico e dialético. Então, se você gosta ou se você quer aprofundar e precisa aprofundar, busque esses autores, mas saibam que são autores que eles falaram sobre materialismo, acreditam só simplesmente na matéria e não acreditam, por exemplo, o Karl Marx mesmo, ele fala que a religião é o ópio do povo. Então você já sabe muito bem que é um Ou seja, não... foca no que vai levar ao segundo tema, que é o ateísmo. O ateísmo é basicamente, também de modo resumido, é a crença, né, ou a doutrina, é uma linha da filosofia também que muitos acreditam que seja, que nega a existência de Deus, que não acreditam em um Deus pessoal. Ou seja, o materialismo vem do ateísmo, né, que são dois temas que andam de buscam mão o dadas, entendimento, né? da negação de Deus, se é que isso pode se dizer e pode acontecer. Né? Que tem outra parte lá da filosofia lá que fala que eu acho que o pressuposto da negação, que fala que aquilo que não existe não pode ser negado. Então, bom, se o ateu diz que Deus não existe, como ele quer negar a existência de Deus? É um paradoxo, né? Mas continuemos, ou seja, o materialismo é aquela crença ou doutrina que as pessoas acreditam simplesmente na matéria e só na matéria, e o ateísmo, resumidamente, é a negação da existência de Deus. Sendo assim, da onde que surge a crença, ou melhor, a doutrina, né? Porque se eles não creem, então não pode dizer que é uma crença. Mas a doutrina do materialismo e do ateísmo. Então, biblicamente falando, o ateísmo ele é basicamente a consequência da queda do homem, do pecado. Depois que o pecado surgiu lá no Jardim do Éden, né, com a queda do homem, surgiu-se o ateísmo. Até porque o ateísmo hoje em dia ele é muito popular, mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Ele sempre teve na história bíblica. Tem pessoas que acham que surgiu talvez o termo, hoje em dia é popular, né? E por muitos também é visto até como moda, né? Hoje em dia tem muita modinha. Tanto que tem uma parte dos estudos que fala que existe o ateu teórico e o ateu prático. O ateu prático é aquele homem que não tem noção nenhuma
conhecimento nunca algum, buscou nenhum lado, nunca nenhum buscou outro. sobre autores, nunca buscou sobre livros e simplesmente não acredita na existência de Deus ou acredita do jeito dele, acredita que é um objeto que possui um Deus, ou que há um Deus também. Mas tem outros raios de pensamento, que há um Deus para todas as coisas, exatamente, né? Existe também o ateu teórico, aquele que busca autores, mas ambos, biblicamente falando, o salmista declara no Salmos capítulo 53, versículo 1, que ele disse o nécio no seu coração, não há Deus. Ou seja, biblicamente falando, uma pessoa que ela é ateu, ela é cega espiritualmente falando, né? Porque ela teve essa consequência devido do pecado, e também é uma pessoa considerada pela Bíblia louca, porque em todos as características do mundo o Senhor se revela. A Bíblia fala que Ele, Deus, quis se revelar a nós. Se Ele não quisesse, não se revelaria. Sim. Mas Ele se revelou através do quê? Da natureza. Através da natureza, dos seus feitos, e também de uma revelação específica que é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. E a gente tem que entender que toda pessoa que se diz materialista e, consequentemente, ateia, né, ateu, ela simplesmente está negando o que é fato. Cara, porque não precisa alguém chegar e pregar e anunciar quem é Deus. O Senhor já se mostra quem é Ele, a verdade dele, na natureza. O próprio salmista fala lá em Salmos que Deus, você vê Deus na natureza, você vê Deus nos altos céus, você vê Deus desde a fundação do mundo. Exatamente. E cientificamente falando, as coisas que existem no mundo são de uma complexidade tão grande que não teria como isso surgir do nada. Sabe, o nada surgiu e ele vai para o nada e volta do nada, entre outras coisas. Não teria como um mundo tão complexo, cheio de tantas coisas milimétricas, sabe, átomos que são imperceptíveis ao olho nu, ser do nada, sabe? Tem que ter um autor, tem que ter um criador. A sua natureza louva ao criador todo o tempo, porque é muito complexo. Ou seja, sabemos que há várias linhas de pensamento. Sim. Várias... A gente não falou, mas tem o agnóstico. Vários segmentos que a pessoa, como já foi dito, a pessoa crê que há vários deuses em vários departamentos da vida. Tem aquele que acredita que existe Deus, mas que ele se esqueceu da humanidade aqui, ele criou, mas deixou a humanidade de qualquer maneira e vive sozinho lá no céu. O agnóstico, ele acredita também que não tem como, a capacidade humana não consegue explicar sobre Deus ou sobre a divindade. Então ele fica tem várias formas de pensamento, de que crê, que não crê, que Deus existe, que não existe. Porém, a gente tem que entender que tudo isso é por causa do pecado. Aqueles que estão no pecado, eles se afastam totalmente de Deus e não conseguem aceitá-lo e amá-lo. Ou seja, e a questão da cegueira espiritual, porque quanto mais afastado de Deus você está, mais cego, mais surdo e mais paralisado você está. Então você não vai conseguir sentir. A pessoa que ela deseja acreditar que não existe Deus, é uma decisão dela. Porque provas que comprovam existe. A própria história hoje em dia, ela utiliza fatos bíblicos para autenticar as coisas que vão surgindo, vão ocorrendo. E os historiadores utilizam a Bíblia. E há uma linha de pensamento também, de raciocínio, que declara que a ciência comprova que Deus não existe. Porém, é totalmente ao contrário. A ciência, ela confirma que Deus existe. Porque em tudo que estudiosos, pesquisadores tentam, chegam no final, eles concretizam. Eles só não declaram muitas das vezes com os próprios lábios, mas concretiza que é a criação de Deus. Não é a criação do Big Bang lá. Não pode uma explosão, uma catástrofe, surgir uma coisa tudo organizada. Sabe que tem um criador. Não pode
a descendência do homem vindo do macaco e surgindo, e por que não continuou? Por que hoje em dia os macacos não continuam sendo gente? Não, mas aí por que as pessoas não continuam evoluindo? De Lamarck, não, sim, amor, mas Darwin, se a gente for pensar... Falam que a evolução, que o homem foi se adaptando com o tempo, mas com se a o gente clima, for parar com a pra pensar, estação. não tem como isso. Deveria continuar ainda indo, progredindo até não querer mais. Mas a gente sabe que enfim, foi a criação de Deus, desde o princípio. Lá em Gênesis declara que no princípio ele era o verbo, ele criou, ele disse o haja e criou. E também em Apocalipse declara que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é que fez, ele é que faz e ele que vai terminar. Não, e acima de tudo, o que nós temos que ter em nossa mente, as coisas que a gente tem para trazer hoje através desse vídeo, é que fora nós que somos cristãos devemos instruir e sermos instruídos para que nós possamos não discutir com qualquer pessoa, mas termos base, termos embasamento bíblico. Sabe por quê? Porque por muitas vezes a gente como cristão pensa só em adorar, pensa só em ser, pensa só em talvez, como muitos dizem, só pular e por muitas vezes esquece o conhecimento. E o conhecimento em todos os momentos da Bíblia, o Senhor ele sempre traz à tona a respeito do conhecimento. Em Oséias fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Lá em Pedro, o próprio Pedro fala crescer na graça e no conhecimento, ou seja, o cristão ele tem que estar apto para ele ser respaldado. Porque se for perguntar para qualquer um cristão, por que você acredita em Deus? Quais são não sabe explicar. E pode ter certeza que quem é materialista, né, acredita nessa religião, por exemplo, ela estudou para acreditar nisso. Muitos falam, por exemplo, que Karl Marx é um lixo, mas se você for buscar a respeito do homem, do Karl Marx, hoje em dia ele é referência para o comunismo. Hoje em dia ele é referência para a briga de classes, né? Porque ele fala sobre a briga social que existe entre as classes. Ele é uma referência do materialismo dialético. Lembra que a gente aqui não está defendendo a posição de Karl Marx, mas a gente está tentando fazer você e nós cristãos entender que a gente precisa estudar, pesquisar, se aprofundar, acreditar. A palavra de Deus para saber. Fala que os ímpios, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque em todos os momentos talvez ele esteja estudando. Por exemplo, um professor mesmo, um professor que ele se diz ateu, pode ter certeza que por muitas vezes, de modo mais sutil, né, ele tenta passar a teoria porque que ele não acredita e nega a existência de Deus. Ou seja, também tem muitos cristãos que falam, se você é um aluno na faculdade, você fica simplesmente Tem muitos crentes que falam, eu sou crente, mas só bota a Bíblia debaixo do braço e vai pra igreja. Não tem teoria, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem entendimento. É claro que há uma divisão dos mais antigos, os que não conseguiram estudar, o que ainda não sabe ler. Tem essa parte que a gente tem que entender. Mas aos que conseguem, aos que têm entendimento, têm conhecimento, têm estudo, se você pode, se aprofunda, saiba muito mais para você não ser enganado pelas sutilezas do inimigo. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. A própria Bíblia instrui isso, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Então a gente precisa estudar, precisa entender, precisa se instruir e instruir aqueles que estão ao nosso lado para que a gente possa ter uma base boa, para a gente não ficar à mercê de qualquer teoria. Ou seja, toda hora eu falo ou seja. Voltando agora pro casal Combinadinhos, pro foco do nosso canal, o foco da EBD Online do nosso canal, que é voltado para o relacionamento. Entendemos o que é materialismo, o que é ateísmo, quem acredita e quem não crê em Deus, as várias formas, um pouquinho, né? Das várias formas de pensamento. Esse tema é gigantesco. Não tem Mas suficiente para isso. O foco, o conselho e a dica do casal Combinadinhos é você que está se relacionando. Você já parou para pensar o que o outro acredita? No que ele crê? Qual é a sua crença e qual é a crença dele? Será que bate ou converge? Será que vocês estão na mesma linha, no mesmo caminho ou vocês estão seguindo caminhos diferentes? Igual, né?
Você acredita, crê, confia em Deus, tem a crença em Deus, mas ele não ou ela não? Será que isso vai fazer o seu relacionamento ir à frente? Se vocês estão no namoro agora, pensa, analisa. Porque se você acredita em Deus e crê e confia, e você tem base, tem estudo, que é o que a gente estava falando, beleza, você pode convencer ele ou ela que ainda não crê, a crer, a confiar, a se humilhar, a confessar o Senhor como Salvador. Mas se você não tem entendimento, não tem sabedoria, conhecimento, é mais fácil ele ou ela, que talvez possa te influenciar a não crer e não acreditar. Por isso que a gente fala sobre o jogo desigual, sobre você buscar uma pessoa que acredita, que crê, que tem a mesma crença que você. Porque senão sempre vai ter problemas, não só no âmbito religioso, como também no âmbito do relacionamento. Ninguém vai casa, ou ninguém quer namorar, casar, noivar, enfim, para brigar. A pessoa quer casar para ter uma vida boa. Até porque não tem como, não existe como um casal, uma família dar certo dessa maneira. Porque você vai querer, se vocês estiverem casar, né, noivar, casar e ter filhos, se você quiser ensinar a doutrina que Deus existe, que o Senhor é o único Deus para o seu filho, e a pessoa crê em outro, se ela for ateia, ateu, vai falar, não, meu filho, não crê. Como é que um pai explica uma coisa e a mãe outra? Como é que você vai querer levar o filho para a igreja e talvez o pai ou a mãe queira levar o filho para, sei lá, outras religiões que pregam que há vários deuses, ou que o homem é o Deus dele mesmo, que o homem tem autoridade sobre ele mesmo? Não existe isso. O relacionamento não dá certo. Exatamente. Então, é importante isso também. Observe. Entendemos que os pressupostos do materialismo e do ateísmo é a negação de Deus. Ou seja, sabemos que é voltado para as artimanhas de Satanás, a sutileza do inimigo para fazer que você se afaste de Deus. E hoje em dia, como a gente havia dito em minutos anteriores, o ateísmo ele tem se tornado algo muito popular, entendeu? Por isso que a gente também falou sobre os ateus que são práticos. Ou seja, eles estão disseminando aos poucos, de modo bem sutil, né, bem delicado, bem suave, sobre a existência, a não existência de Deus, negando a existência do Senhor. E aos poucos eles vão infiltrando isso de modo que vai chegando na igreja. Aí muitas pessoas cristãs, muitas vezes desacreditam, em um momento eram cristãs, eram assíduas, mas depois de um tempo, pela falta de conhecimento, acabaram deixando ser influenciadas, porque muitos acreditam que a fé e a razão, elas são dois pontos, dois extremos, mas a verdade é que a fé e a razão, elas têm que andar juntas. Porque eu preciso ter a fé para crer no meu Senhor, mas eu também preciso ter a razão para conhecê-lo. Então, se a razão e a fé forem simplesmente dois pontos que estão distantes, sempre a gente vai ter esse embate, sempre vai ter essa dificuldade. Ou seja, você, família, se posicione. Exatamente. Se posicione no seu pensamento. Você, já que você crê, confia, acredita, tem base nisso, tem a Bíblia, né, como regra de fé, você sabe do conhecimento de Deus, se posicione, testemunhe a sua verdade. Porque hoje em dia o ateísmo está crescendo, como a gente disse, desde os primórdios, desde os princípios já existia. Mas hoje está crescendo porque a gente, como cristão, não se posiciona mais. Você não se posiciona dentro da sua casa, você não se posiciona na sua vida particular, nas suas redes sociais, você não se posiciona como cristão, exatamente. Você não anuncia a verdade do evangelho. Então isso faz com que mais pessoas deixam de acreditar. E quando você não se posiciona, alguém vai se posicionar por você. E você tem que se posicionar no seu relacionamento. Não, fulano não crê, meu noivo, meu namorado não crê, mas eu creio. Eu tenho que fazer ele crer. E se ele não crê, eu tenho que afastar do pensamento dele e continuar crendo no meu Deus. Por favor, não faça o seu relacionamento ser mais valorizado do que a presença de Deus na sua vida. Não deixe que o seu namorado ou noivo ou até mesmo esposo te influencie a negar o Deus a qual você serve, porque ele te ama, porque ele pode te entregar alguma coisa ou sei lá o que. Se posicione também como um pai, como mãe. O que o seu filho tem aprendido na escola? Quando ele chega com essa nova ideologia dentro de casa,
com esses novos pensamentos que o professor, a professora, muitas vezes, ensinou. talvez a criança chegue com perguntas ao pai e à mãe, ao invés deles responderem, eles simplesmente ignoram a pergunta que a criança fez, que o adolescente fez. A criança... Ainda mais na fase de adolescência, né, que eles estão se descobrindo. Muito. E já foi comprovado cientificamente falando que o adolescente ele ainda não tem um cérebro formado. Ele ainda não tem as suas convicções formadas. Ele ainda está montando, construindo a sua ideologia. Então, se você é pai, mãe, cristão, que não se posiciona como um verdadeiro cristão e não dá explicação dos porquês ao seu adolescente, ao seu filho, outras pessoas vão dar o porquê dele não acreditar. Sim. Ou um ateu vai dar o porquê dele não acreditar na existência do Senhor. E aí você simplesmente, quando pensar que não, você vai ser um pai, uma mãe cristã, em que o filho ele desacredita, ou é um agnóstico, ou acredita que Deus é tudo e todos, e está em todos os lugares, e que Ele é o Deus para todas as religiões. Então, se você não se posicionar, alguém vai se posicionar por você. E lembre-se que tudo que fazemos aqui tem uma consequência futura. Se você hoje não explica e não anuncia o Evangelho primeiro dentro da sua casa, que é a primeira missão que a gente tem, que é pregar o Evangelho dentro da nossa própria família, se você não anuncia aqui, não adianta futuramente, não estou profetizando maldição, entenda, mas não adianta futuramente você e seu esposo ser servos de Deus e seu filho não servir, seu filho negar a verdade do Evangelho diante da face de vocês, ou seu filho ser um drogado, um viciado, um sei lá o que, está totalmente no pecado, no erro. Por quê? Porque você não teve uma base bíblica, uma base espiritual para convencer o seu filho, para fazer ele entender a verdade do Evangelho. Entenda e compreenda o seu posicionamento como servo de Deus dentro da sua casa, no seu relacionamento, no meio da sua família, junto com os seus filhos. Aí você talvez fale assim, Cássio, Gisele, eu não tenho conhecimento para passar ou repassar ao meu filho. Então busca juntamente com ele. Meu filho, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou pesquisar e a gente vai buscar respostas juntos e eu vou te dar uma base para que você esteja fundamentado. Porque quando o coleguinha dele chegar, ou quando o próprio professor, porque hoje em dia tem acontecido tem muito muitos disso. professores que debatem. Professores vêm buscar, utilizar da aula deles para tentar negar a existência de Deus, ou tentar colocar uma outra ideologia sobre o seu filho. Seu filho já está com a mente blindada, o seu filho já tem uma cabeça fundamentada, um cérebro fundamentado, acreditando que o que ele está servindo é o certo, e que Deus existe sim, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E lembre-se de fazer uma cúpula na sua casa, no seu lar. Faça uma proteção dentro do seu lar. Mesmo que seus filhos não cheguem perguntando o porquê, porque hoje em dia tem muitas crianças que é tímida e não questiona, não fala. Mas você, como um pai, como mãe, questione. Meu filho, como foi o seu dia hoje? Com quem que você brincou? Com quem que você conversou? O que de novidade você aprendeu na escola, no meio dos amigos? Questiona. Sabe por quê? Porque questionando você vai saber aonde Satanás tem utilizado as sutilezas para afetar a sua família. E aí você vai saber guerrear. E é o que o Cássio já anunciou. Se você não sabe, se ele chegou perguntando por quê, ou se você questionou e não sabe dar uma resposta, fala, meu filho, mais tarde a gente vai conversar sobre isso. Vai na internet. Hoje na internet se acha resposta para praticamente tudo. YouTube tá aí, Busca pregações que explicam isso, estudos de pessoas capacitadas, de teólogos, até mesmo de cientistas. Busca na Bíblia versículos que comprovam a verdade, para que a sua família esteja os baseada cientistas criacionistas, né, que creem na criação. Então busque sempre autorias, autores, livros, literaturas, estude para que você seja um cristão não levado por qualquer vento de doutrina, mas um cristão que entende, que compreende o valor do Evangelho, que compreende, conhece a Deus naquilo que o Senhor nos revelou. Então, seja uma pessoa aplicada nisso, não dê chances ao seu inimigo para que ele, de modo sutil, chegue na sua casa, na sua família e desconstrua tudo aquilo que o Senhor um dia te deu autoridade, autonomia para construir. Amém. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se há alguma dúvida, deixa aqui nos comentários
Ou se há alguma dúvida também, procura na internet, porque esses temas é bem extenso, mas tenha a mente e um foco em Cristo. Ore, leia a Bíblia, jejue para você vencer as sutilezas do inimigo e fique atento aonde ele tem tentado. Né? E ter essa percepção para que você não seja enganado. Isso aí, fique atento aonde ele tem tentado invadir, onde ele tem tentado mexer aí no meio da sua família, no seu relacionamento, para você não ser enganado e se tornar um ateu ou um materialista ou ter outras linhas de raciocínio. Da filosofia. Lembra sempre aí, ó, hoje estamos combinadinhos, gratidão ao Todo-Poderoso. Seja grato, grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por Ele ser o único Deus. Curta, comenta, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau. The world don't move to the beat of just one drum.